Muito bem, boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez na Campus Party Goiás 2024. E nessa noite, finalzinho de noite, do nosso segundo dia de Campus Party, eu venho falar com vocês de um tema recorrente, um tema muito importante, que vem mudando a nossa forma de entender o planeta, de entender as nossas ações aqui na Terra e como gerar soluções úteis, práticas e inteligentes para questões pontuais do planeta. E nada melhor do que falar sobre exploração espacial. Como que a exploração começa? Ela começa a partir da perspectiva de que o homem ele é um ser altamente exploratório. Ele explora os mundos de ponta a ponta, e isso faz com que ele consiga desenvolver ideias usando agora tecnologia e inovação para alcançar novos ambientes e procurar uma forma útil de conseguir buscar mais recursos, inclusive fora da Terra. Bom, quando nós falamos de exploração espacial, nós estamos falando de uma sequência de esforços que o homem vem desenvolvendo, que a gente vem trabalhando de maneira a explorar o espaço, de maneira científica, de maneira econômica, de maneira a buscar recursos utilizando essas grandes máquinas, satélites, sondas, naves espaciais, foguetes, cápsulas espaciais, de modo que elas possam ser efetivamente utilizáveis. Bom, nos Estados Unidos nós chamamos esse profissional de astronauta, né? Na China é o taikonauta e na Rússia, não sei se vocês sabem, são os cosmonautas. Muito bem, são profissionais de áreas diversas que trabalham com a exploração espacial usando esse recurso de várias formas. E eu preciso falar com vocês, eu começar a falar pelo menos, de quem inicia, pelo menos na Guerra Fria, essa história de explorar o espaço, ainda na Segunda Guerra Mundial, e depois usando esses veículos para explorar o espaço. Eu estou falando de Wernher von Braun. Wernher von Braun é um alemão, ele foi um alemão que trabalhou na Alemanha nazista, mas também foi como um engenheiro muito importante no desenvolvimento do foguete, ou pelo menos míssil balístico V2, na Segunda Guerra Mundial. O Wernher von Braun hoje ele é o pai da astronáutica. Ele simplesmente é o pai da astronáutica porque ele foi o responsável por desencadear processos que utilizaram novas formas de utilização de mecanismos de engenharia para combustíveis e para motores de foguetes. Obviamente que os mísseis balísticos eram enviados, ou pelo menos lançados, na horizontal para atingir certos alvos, mas depois o Wernher von Braun começou a produzir o V2 para que ele fosse lançado então para o espaço, a fim de tirar fotos, de registrar imagens e de efetivamente iniciar ou dar um pontapé inicial nessa fase de exploração espacial que começa ali na Guerra Fria. O Wernher von Braun então, ele desenvolve na União Soviética o míssil V2, mas por problemas e questões étnicas, questões pessoais, ele acaba saindo da União Soviética e vai buscar abrigo aonde? No país vizinho ali, que é os Estados Unidos, né? Buscando apoio então ainda com John F. Kennedy, sendo recebido com muito entusiasmo para o que ele viria a fazer no programa espacial americano. O Wernher von Braun então é essa figuraça aí, com as maquetes dos foguetes ali atrás, e ele também foi o desenvolvedor, vou falar daqui a pouquinho, do foguete mais esplêndido que nós já tivemos, que é o Saturno V, lá das missões Apollo. Mas aí a União Soviética dá o seu primeiro pontapé, que é o desenvolvimento e lançamento do Sputnik, o Sputnik 1, lançado ali em 57 pela União Soviética, o que nada mais era do que apenas uma bola metálica com 4 antenas, com um sinalzinho de bip, parecia um rádiozinho, mas já era um grande feito humano, da exploração humana no espaço. Já era uma mensagem e tanto para os americanos. Pois bem, não somente o Sputnik, mas também os soviéticos colocam o primeiro homem no espaço. Eu estou falando de Yuri Gagarin, primeiro homem a viajar no espaço com pelo menos 27 anos de idade, ali em 1961, mostrando a coragem da exploração espacial, porque naquela época, se hoje é perigoso, imagina naquela época, ter aquela coragem para desenvolver os voos, para testar
os caças, testar cápsulas e efetivamente ganhar as órbitas terrestres e observar a Terra lá de cima. Portanto, ele ficou conhecido como o cosmonauta responsável pela famosa frase: a Terra é, de fato, azul. Não é? Muito bem, está aí ele sorridente. Então, antes de sua partida, é essa a expressão de coragem, a expressão soviética da época, dizendo que lá vamos nós, antes de embarcar. Ou seja, mostrando coragem, apesar de que muitos outros treinamentos e lançamentos já tinham dado errado também na União Soviética. Mas todo astronauta ou cosmonauta tem em si um grande herói também, não é? E aí lá vai ele então na cápsula do Vostok 1, olha só a cápsula dele bem redondinha ali, parece que foi feita especialmente para ele. Ele vai simplesmente naquela bolinha lá, ou seja, parece que o foguete, a pessoa está viajando em cima de uma verdadeira bomba, né? Que é um cilindro recheado de combustível, tanto combustíveis sólidos ou líquidos, de diversos tipos de comburentes e componentes químicos também. Então ele parte para o espaço e faz história. Mas ainda na União Soviética, mais um marco histórico veio para mostrar esse empreendimento humano no espaço, que foi a primeira caminhada espacial feita por Alexei Leonov. Isso lá no meados de 65, mais ou menos. E, para quem não sabe, a caminhada espacial é quando o astronauta se projeta para o lado de fora da nave e, preso a um cabo de segurança, ele desenvolve manutenções fora dessa nave. Ele conserta antenas, ele aperta parafusos, enfim, ele faz atividades extraveiculares, esse é o nome técnico dessa atividade, tá? Muito bem, mas aí o Alexei Leonov tem as imagens dele aqui, ó. Então, preso por um cabo, ele se coloca para fora e, claro, sem o cabo ele estaria literalmente perdido no espaço. Então o cabo é a garantia de que ele consiga voltar para essa nave após fazer as imagens, após desenvolver algum tipo de atividade de manutenção nesses veículos astronáuticos, tá? Bom, beleza, depois de tudo isso, já era o quê? Já era um grande pontapé inicial e também um desafio enorme para uma nação, que é a nação americana. E aí John F. Kennedy, então, faz o seu discurso ali em 25 de maio de 61, que dizia o quê, né? Que os Estados Unidos pousaria o homem na Lua e o traria de volta com segurança. É claro que esses programas, o Mercury, o Gemini e o Apollo, trouxeram uma infinidade de questões importantes e também de construções importantes no ramo da tecnologia em vários setores, industriais, bélicos, aeronáuticos, astronáuticos, e, portanto, esse programa espacial americano começa então com a Mercury. Mercury tem um papel fundamental nesse programa espacial. É nesse programa que os Estados Unidos cria a primeira base de lançamento americana de foguetes e, claro, o objetivo é muito, muito, muito claro. Ali está, chegar onde? Na Lua. Mais do que simplesmente ir para o espaço, mais do que simplesmente fazer uma caminhada espacial, mas sim, de fato, pousar, descer, caminhar em solo lunar. Muito bem, esse é o Alan Shepard. Alan Shepard, então, ele também fez um voo histórico, logo depois de Gagarin, também sendo o primeiro norte-americano no espaço. Então, dá para perceber, né, essa duplicidade. Enquanto os soviéticos fazem uma coisa, os americanos fazem outra, e vice-versa. Então, essa história é recheada de muitas desavenças aí, até hoje, na verdade, até hoje. Então, o programa Gemini vem aí também com o mesmo objetivo, mas com a roupagem diferente, alguns foguetes diferentes, uma tecnologia e engenharia diferentes, mas o objetivo continua sendo o mesmo, que é efetivamente explorar o mundo lunar, não é? Então, o primeiro americano lá no espaço, também a fazer sua caminhada pelos Estados Unidos, é o Edward Regan White II, piloto de teste renomadíssimo, tá? Para começar, um expert dos voos, piloto essencial, e ele vai então no Titan 2 da Gemini 4. Olha só, pessoal, a diferença desse tipo de equipamento, desse tipo de veículo transportador, para o que nós estamos acompanhando na mídia hoje, sobretudo as grandes reviravoltas desse setor espacial, principalmente na condição da SpaceX, que vem desenvolvendo tecnologia que o mundo inteiro está acompanhando, tá? Muito bem, então tá aí uma foto do Ed White, olha só que legal. Ele tem uma câmera e uma antena e, claro, o cabo de força segurando ele ali. A imagem atrás é de tirar o fôlego, não é?
Deve ser incrível, uma experiência fantástica, tal experiência humana no espaço, né? Nós não somos do espaço em si, né? Somos da Terra, apesar da Terra estar no espaço, mas, claro, não dá para explicar, a menos que nós um dia façamos o mesmo, não é mesmo? Muito bem. Aí, agora sim, um programa robusto, um programa sério, um programa que vai custar caro para os Estados Unidos, mas é o programa que veio para ficar, pelo menos para a época, que é o programa Apollo. Apollo teve várias versões, tá? A NASA então desenvolve, juntamente ainda com o Wernher von Braun, aquele engenheiro que eu falei para vocês, engenheiro alemão, pai da astronáutica, desenvolve então esse programa e começa direto pelo Apollo 1, onde nós temos 3 nomes ali, mas a Apollo 1 tem uma história triste. A Apollo 1 tem uma história muito triste, muito complicada, não é? Bom, o primeiro caso aqui é que houve um acidente, né? Após a cápsula espacial ser lacrada, ser fechada rigorosamente pelos técnicos, pelos engenheiros, essa cápsula, ela pega fogo, ela tem ali um vazamento de oxigênio e ela realmente, não é que ela explodiu, ela queimou por dentro. E eles queimaram junto com a cápsula internamente, gritaram pra caramba para serem retirados a tempo, não havia como tirá-los de lá, eles tentaram abrir, não tiveram chances e tá aí, carbonizados. Tá? Então era uma motivação para a NASA parar os programas? Aparentemente sim, mas a missão já foi dada, então deveriam continuar e continuaram, né? Muito bem, tá aí. Então, para continuar, eu preciso de um foguete poderoso, um grande foguete de pelo menos 111 metros de altura, 5 motores F1 ali na base, dividido em 3 estágios e uma verdadeira máquina monstruosa que deixa o chão. Como assim? Vamos lá. Essa engenharia por trás dessa máquina incrível. Saturno 5. Hoje aposentado apenas em museus, é possível ser visto no Space Kennedy Center. Mas aqui para vocês, olha só essa divisão dos estágios. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, módulo de comando e serviço, e sim, o lander, o pousador, o Águia. Então o Águia está ali embaixo, nessa configuração já pousado, não é? E aqui as várias versões desse mesmo foguete que voa por várias vezes, trazendo para a gente uma vontade de acompanhar, né? O pessoal da época acompanhava isso de perto, muita grana envolvida, muito risco envolvido, e infelizmente também mortes foram deixadas pelo caminho. Então tá aí, o Saturno 5 na sua base de lançamento, no Cabo Canaveral, na Flórida, e a missão Apollo 11 se configurou como a maior aventura do século XX. É uma aventura isso daqui, né? Claro que é muito sério isso, mas é uma aventura séria, não é uma brincadeira, mas temos aí também que falar dos heróis americanos. Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin tiveram o prazer de fazer esse voo pela Apollo 11, apesar de que na Apollo 10 eles ficaram 15 quilômetros da Lua, mas voltaram e parece que foi assim, chegaram a uns 15 quilômetros próximo da Lua e perceberam que esse voo poderia ser feito num próximo voo, que é a Apollo 11, com mais segurança, com mais combustível, apesar de que em termos de combustível não foi bem assim não, né? Foi bem complicado, a descida, o pouso do lander foi bem complicado, e isso acabou sendo um sucesso, mas mesmo assim poderiam ter morrido nesse pouso, tá? Então aqui é a hora deles partirem, eles vão então rumo à Lua e trazendo uma história de coragem para a humanidade. A famosa pegada do Buzz Aldrin, aqui embaixo, né? Essa pegada rodou o mundo aí, como prova dessa façanha, e alguns alvos aqui do pouso da Apollo, por exemplo. Está aqui então, eles trouxeram materiais da Lua, né? Solo lunar, rocha lunar, deixaram lá também sismógrafos, espelhos, deixaram uma porção de equipamentos, experimentos, que eles testaram em uma visitinha à Lua de umas 3h30, mais ou menos, tá? Nessa época. Deixaram também vários pacotinhos de cocô, pacotinhos de xixi e também de embalagens de alimentos na Lua, tá? E claro, fincaram a bandeira que hoje já está caída lá e toda branca, toda desbotada já, né? Muito bem, então vamos lá. A volta triunfante e a visita nos maiores nomes da história. A rainha, aos outros países. Provavelmente, com certeza, eles não foram aonde? Na União Soviética, né? Aí não, aí está pedindo para
Ainda mais nos dias de hoje, né? Como as coisas estão bem acaloradas. Muito bem, os programas Apollo acabam no 17. Mas aquela pergunta básica, mas aí, depois da Apollo 11, não voltaram mais? Por quê? Gente, voltaram. Voltaram na 12, não voltaram na 13, porque deu um problema técnico, tiveram que voltar. Muito arriscado esse programa. Voltaram no 14, no 15, 16, 17. Tanto que foram esses programas que colocaram os rovers, dirigidos por eles, claro, por outros astronautas, na Lua. Aqueles carrinhos andando lá não são da Apollo 11. Apollo 11 é só ali na parte do lander, do Águia, que pousou, eles ficaram ali e depois eles saíram dali. Isso foi depois, mas na 17 acaba, em 1972, já um programa muito caro. A popularidade do programa e o interesse da população americana também já tinha caído um pouco, e aí, pelos riscos e por tudo, eles cancelaram o programa. Começando então agora com a fase dos ônibus espaciais, que também foi importante, foi uma resposta muito boa para o mundo em relação a levar cargas úteis ao espaço. O Columbia, o Challenger, o Discovery, Atlantis e Endeavour fizeram história, levando não apenas tripulações, mas também cargas importantes como material para a construção da Estação Espacial Mir, Hubble e também a Estação Espacial Internacional, fora os vários e vários voos que eles levaram com tripulação, tirando alguns acidentes no Challenger, né, e também no Columbia. Vocês devem ter acompanhado, tanto na saída quanto na volta, tivemos problemas e mortes no caminho, tá? Bom, então vamos começar com Columbia. Essa tripulação, ela realmente teve problemas na volta, um superaquecimento dos painéis solares ali do Space Shuttle provocou alguns acidentes, assim como o Challenger também, que explodiu aos 72 segundos ao sair do chão, em função de um anel de vedação que se soltou, o combustível desceu para a parte da propulsão de outros motores, não teve jeito, explodiu tudo na frente de milhares de pessoas que assistiam ao vivo e também pela TV. Algo inacreditável. Discovery, responsável por levar várias e várias cargas e várias missões para a ISS. Tanto a parte de insumos para os astronautas, como os próprios astronautas, e também materiais para construir a estação espacial. E aqui, esses cargueiros fizeram história, né? Claro que faz um tempinho já, a gente quase não lembra muito disso aqui, talvez muitos aqui não eram nem nascidos ainda, mas estava aí um modelo de exploração espacial onde a NASA estava no seu auge, né? Depois das missões Apollo, agora com os ônibus espaciais, mas em função, mais uma vez, de acidentes, problemas e gastos, esse programa, então, ele acaba depois, logo após o Endeavour, e aí, tá aí o Hubble, que foi levado, inclusive, por um desses ônibus espaciais para o espaço, e eu preciso mostrar para vocês algumas das imagens que ele fez, compiladas, é claro, algumas imagens que deixam os nossos olhos muito mais preenchidos de beleza. Não é? Então, isso aqui a gente já começa a olhar e pensar, refletir sobre nossa posição no planeta, nossa função, nosso papel, para onde estamos, por que estamos aqui, para onde vamos, o que vai acontecer. Somos muito pequenos perto disso tudo e como é que vai ser? Né? Estamos vivendo o auge da exploração espacial, não somente pelas agências espaciais governamentais, mas também pelas privadas que estão chegando aí com força total, não só a SpaceX, mas a Blue Origin, a Virgin Galactic, tantas outras que estão se aproximando e querendo uma fatia desse setor também, tá? E aí, olha só, depois do Hubble vem o seu sucessor, que eu nem costumo chamar de sucessor, mas também um parceiro do Hubble, né? Temos aí James Webb Telescope, tá aí lá na região de Lagrange 2, tá aí com seus cobertores térmicos, uma região mais fria, uma região mais quente e um espelho magnífico de 6,5 metros que está fazendo história. Não é possível que alguém aqui não tenha ouvido ou visto pelo menos uma reportagem sobre James Webb e suas descobertas. Aqui também imagens do James Webb, mostra claramente as plumas gasosas do planeta Júpiter e sua mancha vermelha em outra configuração que a gente está falando aqui do infravermelho, tá? Mas o infravermelho foi traduzido para essa imagem, então, trabalhada para ficar dessa forma. O planeta Urano ali do lado. Para quem não sabia, Urano tem anéis sim, só que são mais finos e são menores do que os de Saturno, tá? Encontros de galáxias aí, né, aglomerados galácticos, regiões densas de matéria e energia,
e também demonstra uma expansão, uma diferenciação celestial, uma diferenciação cósmica, um nicho para nascimento de estrelas, para morte de estrelas, para reformulação da matéria do universo, para tudo que conhecemos e sabemos e procuramos saber e entender um dia. Muito bem, então, aí, uma das minhas preferidas é a estação espacial, aí está ela, tem o tamanho de um campo de futebol, a cada 24 horas, são 16 voltas ao redor da Terra, mas também um objeto como esse que está viajando a 27 mil quilômetros por hora, só pode ter esses números bem interessantes, não é? Então estão os painéis solares aí. Lembrando, só para vocês terem uma ideia, esses painéis, eles não são painéis como os nossos aqui de baixo, aqueles duros e chapados, sabe? Não, ele é um disco, ele é um filme, na verdade. Então ele vai desenrolando, desenrolando, e aí sim ele se coloca projetado assim. E o mais legal deles é que eles têm um gimbal, que dependendo da posição que a estação espacial vai girar, esse gimbal faz isso com eles para o Sol. Vai girando e vai fazendo isso com o Sol, para nunca ficar sem energia. Então é muito, muito legal. Assim, é uma máquina que infelizmente tem passado por problemas com o conflito aí dos países. Vai ser desativada logo em 2028, 2030. Ela vai entrar e fazer uma reentrada fenomenal na Terra, mas será destruída em função dessas dificuldades de manter a paz dentro de um ambiente de microgravidade que é a estação. Oi? Ah, não, sim. Sim, a Rússia já está com projetos, vocês viram a China também, né, que já tem a própria estação. A ideia é essa, né, porque assim, já sabemos, os países que já sabem como fazer, vão fazer seus próprios mecanismos de permanência de astronauta, porque é uma questão de domínio mesmo, né. Poxa, eu tenho a minha própria estação, eu tenho os meus próprios astronautas, como qualquer centro de estudo e pesquisa aqui na Terra. Eu vou ter o meu próprio centro de estudo e pesquisa, só que no espaço. Então isso vai ser muito corriqueiro, tá? Infelizmente, assim, porque a ISS realmente é né? Então tá aí os países que colaboram com sua existência, com o seu patrocínio. O Brasil não se enquadrou nos projetos, nos programas, então não contribui também com a ISS. Uma imagem mais próxima, né? Então é uma coisa grande mesmo, o tamanho de um campo de futebol, viu? É grande, é um laboratório espacial com vários módulos divididos aí em laboratórios. Tem academia, tem refeitório, tem os laboratórios de nanotecnologia, a impressora 3D começa por aqui também, e vai vindo, ou o que começa lá acaba vindo para a gente, com certeza. São os spin-offs que nós chamamos, né? Tá, agora vamos lá. Agora sim chegamos quase para o finalzinho, falando da SpaceX, ou Space Exploration Technologies Corporation. A SpaceX, então, vocês conhecem pela figura de um CEO, que é o Elon Musk, que, claro, gente, eu não vou aqui tecer comentários pessoais sobre essa pessoa, mas nós vamos mostrar apenas o trabalho desenvolvido por sua empresa. Tá bom? Beleza? Que é o que nos interessa agora nessa fala. Então vamos lá, nós temos aqui a amostra então do Falcon 9, né? O Falcon 9 aqui, ele está configurado com cápsula espacial. Então provavelmente, obviamente, ele está tripulado nesse formato aqui. Não é aquela coifa convencional, assim, que vai levar satélites ou eventualmente qualquer outra missão. Ali tem pessoas ali, tá? Esse é o Falcon Heavy, e o Heavy aí é porque é de pesado, é para levar materiais maiores e de maiores massas, portanto precisa de pelo menos 3 boosters, cada booster com 9 motores, totalizando 27 motores de propulsão. É um monstro isso daí. É uma coisa bizarra, e ele se separa todo, né? E, na verdade, antes da Starship, inclusive, essa história de que foguete dá ré, não dá ré, isso já estava acontecendo aqui nos Falcons. Não é uma primazia somente da Starship. Já estava acontecendo aqui nos Falcons já, né? Que é a ideia também da reutilização. Só que, é claro, com a Starship, que parece um míssil gigante, uma coisa de louco, 122 metros de altura, todo mundo se ligou nisso. E aí veio a ideia, tá vendo? O foguete dá ré, mas já estava dando ré, que não é bem uma ré, não é? É uma volta teleguiada, é uma volta controlada de pouso após deixar a carga no espaço. Tá aí o Elon Musk então, né? Fundador dessa empresa e tantas outras que vocês já ouviram falar, mas essa missão dele, mais do que as empresas, é isso, tornar a espécie humana interplanetária. Quem sabe no futuro próximo, não é? Aqui o Richard Branson. Richard Branson também
é um visionário, né, da Virgin Galactic, mas o esquema dele é mais turismo espacial. Você compra uma passagem e tem uma visão lindíssima de um voo suborbital, aqui nessa chip. Ela se desloca, né, essas duas chips maiores, que é a nave-mãe, que nós chamamos, leva até uma certa altitude, essa chip é liberada, o motor de propulsão é ligado, e ele então consegue fazer a inserção de um voo suborbital, e aí a pessoa tem uma experiência incrível de enxergar os limites da Terra. Esse é Jeff Bezos, né, não só da Amazon, mas da Blue Origin também. E aqui um pouquinho sobre as missões Artemis. Artemis é essa proposta da gente voltar para a Lua, e aqui é a liderança total que a SpaceX tem na órbita terrestre, órbita lunar, superfície lunar, Marte e além de Marte. Então, são as fronteiras possíveis que a gente tem, né? Trabalhar então a Terra, conhecer a Terra, entender um pouco mais da Lua, explorá-la ainda mais, trazer de lá água e recursos minerais, riquezas mesmo, e depois, quem sabe, uma passadinha em Marte para continuar esse processo, tá? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, pessoal, porque aqui ele fala um pouco mais sobre a questão da exploração do SLS, que é o novo foguete da NASA para a volta à Lua. Daqui 1 ano e meio, mais ou menos, vai acontecer, tá? Tá aqui, então, as fases, né? É claro que essa missão está toda atrasada. A gente está falando dela aqui agora, que vai daqui um ano e meio, mas ela já tem atrasos de 3, 4 anos atrás, tá? Com pandemia, então, aí ficou bem pior, a coisa ficou bem complicada. Mas esses são os passo a passos aí que deverá ser feito com a cápsula Orion. Essa é a cápsula nova da NASA, Mas a NASA realmente não está fazendo nada sozinha mais, né, gente? A NASA precisa de parceiros, né? Parceiros de vários países e várias empresas também, tá? Não dá para ir para a Lua fazer o que eles querem fazer sem parceiros. E aí vocês sabem que o maior parceiro, né? A NASA é cliente da SpaceX, na verdade, tá? Para essa missão, para essa façanha de irem explorar a Lua juntos. Aí está o nosso destino, próximo destino. Onde, mais ou menos? Aqui, ó, no polo sul da Lua, tem muita água, tem água pra caramba. E não somente água, também recursos minerais. Então, as asiáticas também, de certa forma, né? Tem uma questão de um lobby aí por trás disso, uma dificuldade de negociar, mas, cara, talvez o senso de colaboração fale mais alto, né? Em algum ponto ou outro, né? Há segredos de indústria também, assim como na parte bélica, na parte aeronáutica e também astronáutica, tem segredinhos também que você só pode saber de mim até certo ponto, daqui para frente você não tem como saber. Ao mesmo tempo, eu também só sei um pouco de você. Mas ainda assim dá para colaborar em algum ponto. Algum ponto. Tá? Mas é meio complicado. Não é... Bom, é isso. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. É um vídeo que a gente vai ver agora da Starship indo e descendo. Já viram várias vezes, mas é sempre bom ver de novo. Tá aí. São 122 metros de altura. 72 metros do primeiro estágio. Esses 2 metros ali no meio se devem ao hot stage, que foi montado logo depois. Houve a necessidade da montagem desse hot stage, justamente para que haja uma liberação do primeiro e segundo estágio de maneira mais segura. E o primeiro estágio, então, a parte de cima é a chip que vai levar a tripulação daqui a um tempo. E aí a volta magnífica do primeiro estágio da Starship. Os motores Raptor já estão sendo substituídos pelo Raptor 3, que é uma proposta mais slim de motores de foguetes. E essa é a descida. Esse é o momento em que o Mechazilla, que é essa estrutura de metal com esses braços, agarra então o booster e se prende pelas grid fins. Então ele está pousado lindamente ali em sua superfície, né, na sua base de lançamento. Não, aqui ainda são os pousos, né? Então o primeiro estágio, ele dá praticamente uma volta inteira ao redor da Terra para cair no Oceano Pacífico, lá do outro lado. E olha só, as câmeras colocadas no foguete mostram isso. Agora sim. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Muito rápido, mas acho que bem
bem valorosa a nossa conversa nesse fim de noite de quinta-feira. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Tecnologia é social. Por meio do Goiás Social, o governo estadual tem